Olha, pessoal, além dos prejuízos financeiros, a enchente também traz perdas emocionais. Muito mais do que perder móveis e objetos, perder aquilo que tem um valor sentimental é muito mais significativo para muitos. E para esclarecer dúvidas e falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a psicóloga Caroline Brunin. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada pela participação. As pessoas lidam de diversas formas com perdas, como eu citei agora, né? Você disse que tem fatores diferenciados. Tem pessoas que acabam sabendo lidar com isso e outras que não. Ficam por anos e anos ainda com aquilo na cabeça. Puxa, perdi aquilo que eu construí. Claro, a maioria das pessoas, é inevitável, acabam sendo assim. Qual a diferença, Caroline? A gente tem, na psicologia, a gente repara muito assim. Quando eu tenho já uma dificuldade para lidar com perdas em geral, perdas desde coisas mínimas materiais até de um namorado, de alguém querido que faleceu, né, uma casa. Varia muito a minha relação pelo tanto que eu já passei por isso. Então, ou eu vou encarar de forma muito ruim, claro que daí tem outros fatores, né? Por exemplo, quanto tempo levou para eu construir essa casa, quanto que eu investi, como é que vai ser a fase de recuperação, eu tenho condições de me recuperar, tudo isso conta. Algumas pessoas não ficam mal com isso porque ocorre aquilo que a gente chama de resiliência. Resiliência. É uma palavra que vem da física, que é quando você consegue mudar um objeto e, no entanto, quando você para de mexer nele, ele volta ao formato original. Pensa numa esponja. Quando você pega a esponja, enche de água e esmaga, ela não fica toda diferente, mas quando você solta, ela fica igual como estava no início. Então, essa é a parte da física. Como é que a gente aplica isso na psicologia? Apesar de eu passar por situações difíceis, eu ainda saio delas bem e até mais forte, porque eu aumento o meu repertório de como lidar com as situações. Tá, e essas pessoas que não souberam lidar tão bem, não sabem, conforme eu falei, a maioria das pessoas, eu confesso, me colocando no lugar, eu acho que eu seria dessa forma, eu não seria resiliente, né, que seria isso, a nomenclatura. perfeito. Enfim, mas o que você diria de dicas, que você daria de dicas para essas pessoas para conseguirem superar? Quando a gente fala em um bem emocional, a gente acaba voltando-se também para o material, porque aquelas pessoas, conforme a gente falou, levaram a vida inteira para construir uma casa, para comprar ali os seus móveis, o seu carrinho, depois isso tudo vai literalmente por água abaixo. Que dicas? Olha, a primeira coisa é você conseguir se perceber nessa situação e que tem coisas que, apesar de que eu investi todo esse dinheiro, eu tenho a opção de ver o copo meio vazio ou meio cheio. Parece quando a gente fala isso que, você não sabe o que eu tô passando pra me dizer isso, né? Mas a verdade é que eu tenho essa opção e às vezes isso demora pra eu começar a perceber que eu posso ficar mal e me lamentar pela perda do carro e da casa e falar disso o tempo todo e não conseguir construir mais nada. Ou eu posso parar, centrar e perceber, ok, perdi, o que eu faço agora? Sabe, ser mais proativo com as coisas. E pra desenvolver essa proatividade, às vezes você precisa de ajuda de um profissional. Como? Vamos questionar as evidências. O que está me trazendo de produtivo eu ficar chateado, eu ficar para baixo porque eu perdi coisas, né? O que está me fazendo construir mais? O que está me fazendo adquirir coisas novas? Acaba sendo até uma mudança de atitude na própria vida. Exato, essa é a palavra. Essa é a palavra. Para tu conseguir lidar melhor com essas coisas, tem que ocorrer uma mudança de atitude e você tem que começar a pensar na sua percepção das coisas. Porque isso tem muito a ver. O que é aquela história que você falou, eu não conseguiria lidar com isso, mas muita gente conseguiria. Que forma que elas estão vendo essa situação que você não consegue ver? Então, trabalhar muito com isso. É a forma com que a gente percebe o ambiente e a forma que eu posso mudar algumas coisas da minha forma de pensar e de agir para facilitar, porque não vai mudar, a situação é aquela. E a gente demora um pouco para estar preparado para ouvir isso. E o pessoal aqui da nossa região já está calejado, né, gente? Depois daquilo tudo que aconteceu, bom, todos os anos, né? Mas a gente cita ali 2008, agora já de novo. Tem muita gente que eu escuto até falando assim, olha, de se repensar a vida por aqui. Sim. Tem uma coisa que a gente chama de desamparo aprendido. Tem um experimento, talvez tu vai entender, tá? Eles pegavam um ratinho e faziam num aquário de água, tinha uma plataforma, e botavam um ratinho ali em cima. E eles aumentaram a água, então o ratinho saía da plataforma, nadava e voltava para a plataforma, tudo bem. Aí eles diminuíram a água do aquário e o ratinho não conseguia mais subir. Quando ele viu que ele não conseguia mais o que ele fez, ele parou. Então, isso que a gente fala de desamparo aprendido, de tanto eu tentar construir, reconstruir, tem uma hora que eu desanimo e não quero mais. Como é que eu faço para evitar uma situação desse tipo de torpor? Eu não quero mais fazer. Procure ajuda profissional, ou até ajuda com um conselheiro que você tem, ou com um pastor, enfim. Procure ajuda de alguém que te faça se motivar. Porque, na verdade, é difícil pra gente perceber que os outros têm muito pouco a ver com isso. Eu tenho a ver, eu posso decidir as coisas por mim, eu posso escolher ficar mal,
vou ficar bem. Mas nem sempre eu vejo que eu posso fazer essas escolhas. E isso até é legal a gente comentar, porque assim, tem muitas pessoas que acabam colocando, por mais que querem ajudar, colocam aquela outra pessoa que sofreu com isso tudo para baixo, ainda mais para baixo. Então, talvez não escute tanto esse tipo de conselho. Agora seria a hora de repente, você fazer aquela escolha. Eu vou escutar realmente aquilo que eu quero ouvir, ou seja, aquilo que vai me reerguer. Seria mais ou menos por aí? Seria, na verdade, assim, a gente, infelizmente, até pela nossa cultura latino-americana, a gente se deixa levar demais pelo que os outros pensam, especialmente o que for negativo. Se 20 pessoas te elogiarem e uma levantar a sobrancelha, tu vai focar naquela que levantou a sobrancelha. Com certeza. E não nas outras, né? No final do dia, todo mundo pode opinar. É como você vai agir diante da situação, é a sua decisão que vai fazer diferença. Então, eu tenho que saber escolher. É como eu te falei, às vezes a gente tem a impressão que não tem poder sobre as coisas, né? Inclusive, a gente está vendo imagens aí, né, do que aconteceu aqui na nossa região na última sexta-feira, quinta-feira, sexta-feira passada. Quem viveu isso sabe muito bem, a maioria das pessoas que estão assistindo aí, claro, viveram essa situação aí que foi realmente de catástrofe, a gente pode dizer assim, na nossa região. Aí assim, Caroline, que a gente tem que citar aqui também, tem muitas, inclusive aqui no bairro Ponta Aguda, aqui de Blumenau, tem muitas casas, até casas bacanas, enfim, hotéis que estão pedindo para... Na verdade, muitos já estão desocupados, não tem mais ninguém residindo, ninguém lá trabalhando. Por quê? Porque foi decretado que tem que sair, porque aquilo é uma área de risco. E aí, nessa situação, como lidar? A palavra de uma psicóloga. Pois é, a gente tem uma coisa seguinte, mesmo que a gente não sinta, nós temos um equilíbrio na nossa vida. As coisas mais ou menos, se elas saem dos eixos, não é... A gente acha que tem um certo controle. Agora, desastres naturais, perdas inusitadas, a gente não tem como trabalhar o equilíbrio. Isso é como se tirasse no teu tapete e tu não sabe o que fazer. A primeira reação que tu vais ter é a surpresa, é não saber o que fazer, é uma sensação de horror, de ansiedade, de pânico, que agora eu tô perdido. Você entra na crise. Próximo fase vai ser a negação. Não é bem assim, isso não pode ter acontecido, acha que é uma ilusão, que eu vou acordar de um sonho. E você tem que ir elaborando, é como eu estava falando no início, não tem como mudar essas coisas. Infelizmente, a gente não tem como mudar a situação geográfica atual de Blumenau. Claro, claro. Então, a gente tem que pensar com o que eu tenho agora, o que eu posso fazer. E aí, de novo, eu entro nessa coisa. Entre em contato com pessoas que você se sente bem e que tem coisas interessantes que vão te dar outras ideias do que fazer. É isso, com certeza, né? Essa seria, digamos, a grande dica que a gente deixa aqui. A gente fez questão de chamar a Caroline para falar sobre isso, até porque muitas pessoas agora estão nessa situação aí que a gente está mencionando agora. Existe, só para a gente finalizar, Caroline, um tempo certo de luto por isso tudo que se perdeu, quem perdeu? Cada pessoa tem o seu tempo de luto. Isso, de novo, depende, né, da minha capacidade de absorver impactos, da minha resiliência, da minha intolerância e frustração. Cada pessoa tem o seu tempo. Agora, assim, dependendo do impacto que isso pode causar a alguém, você pode acabar desenvolvendo um transtorno de estresse pós-traumático, que daí é uma coisa que dura muito tempo, né, que é não conseguir relaxar, não conseguir dormir, sempre ter flashbacks do que aconteceu. Cada pessoa lida de um jeito diferente. Algumas vão passar com menos tempo, outras vão precisar de mais tempo e uma ajuda mais reforçada profissional. Isso depende. Agora, se alguém que estiver nos vendo nesse momento sentir que a sua vida pessoal, profissional, amorosa, familiar está sendo afetada por conta, né, desses últimos acontecimentos, considere a possibilidade de procurar ajuda profissional. Caroline, muito obrigada pela sua vinda aqui nesse momento super importante a gente passar esse recado a todos aí que nos acompanham. Obrigada, De tá? nada.